Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda você que nos acompanha nas redes sociais, a plataforma digital do Repórter Diário, informação, prestação de serviços. Manhã fria, né, desta quinta-feira, 13 graus, 19 de maio de 2022. Agradecendo você na página do Facebook, no canal do YouTube. Mais um RDTV comigo, aqui Leandro Amaral, Amanda Sakamoto nos trabalhos técnicos, a produção e toda a equipe do Repórter Diário. Pode mandar sua pergunta, dúvida, crítica, sugestão. Vamos interagir muito para falar sobre saúde, informação de utilidade pública. Vamos falar mais sobre como prevenir, tratamento, identificação, diagnóstico da epilepsia. Para falar sobre esse assunto, a nossa convidada é a neurologista a doutora Cláudia Cristina Ferreira Ramos. Ela que é docente do curso de medicina da USCS, a Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Doutora Cláudia, satisfação em recebê-la aqui. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite. É muito bom poder falar de temas que são tão importantes e tão frequentes, né? E obrigada aí por a oportunidade de falar de epilepsia hoje. Quem agradece somos nós, doutora. Aliás, inicialmente, doutora Cláudia, o que é a epilepsia? Tá. Então, é uma doença que leva a sinais desorganizados nos neurônios, que são as células do cérebro, né? E isso gera alguns sintomas, que pode ser como desmaios, abalos musculares, pode ter até perda de urina e de fezes, formigamento, às vezes dor de cabeça associada. Então, essa desorganização dos neurônios levam a esses sinais que dura alguns segundos ou minutos. É fácil de identificar, doutor, e pergunto isso, porque muitas vezes a pessoa pode falar, olha, eu tive uma dor de cabeça, mas já vai passar, e não identificar isso como um sinal, como um sintoma? Os quadros mais comuns, que é a convulsão, que tem os abalos musculares, são mais fáceis de identificar, mas pode ter tipos diferentes de crise, até com sintoma de perda de memória, né? Toda vez que o sintoma for muito, duração muito curta e depois voltar ao normal, tem a necessidade de investigação. Então, é sempre bom relatar para o médico exatamente o que você sentiu, e o médico profissional vai avaliar como seguir aí com a investigação. Perfeito. Ó, e já tem até uma dúvida da redação, pode pôr na tela, por favor, produção? Já para a gente esclarecer. Doutor, epilepsia é diferente de crise epiléptica? A crise é o momento que você tem essa desorganização dos neurônios e que pode vir com esses sintomas que eu falei. A epilepsia é a predisposição de ter as crises. Então, a gente só faz o diagnóstico de epilepsia quando o paciente tem mais de uma crise, com um intervalo maior de 24 horas entre as crises. Então, o paciente só pode ter o diagnóstico quando ele tem mais de uma crise epiléptica. Perfeito. Tem tratamento, doutora? Tem muitas possibilidades de tratamento, e o mais importante é a gente entender o motivo do paciente ter tido uma crise epiléptica. Então, tem algumas causas que são provocadas, por exemplo, a variação do açúcar do sangue, as alterações de sódio, alguma substância, até alguns medicamentos podem aumentar a chance de ter crise convulsiva. Então, algumas lesões cerebrais, o próprio AVC, quando a pessoa sofre um traumatismo craniano, isso também predispõe a ter uma crise. Então, é importante investigar, e às vezes a gente precisa de exames laboratoriais e algum exame de imagem, uma neuroimagem, que pode ser uma tomografia inicialmente, ou às vezes a gente pode até complementar com exames como a ressonância. É até isso que é importante reforçar, doutora, até era outro questionamento, como é que é feito o diagnóstico? Então, a pessoa tem algum desses sintomas, ela procura imediatamente o neurologista, que aí recorre a um desses mecanismos, um exame de imagem, enfim, para diagnosticar a epilepsia. Isso mesmo. Então, é importante relatar os sintomas, e aí, nos casos da epilepsia, como pode ter perda de consciência associada, é importante que um acompanhante relate o que aconteceu, que muitas vezes o paciente não vai conseguir explicar certinho o que aconteceu com ele. E aí, se tem alguém perto que presenciou a crise, descreve as características, o que aconteceu, se teve uma salivação excessiva, se liberou urina, fezes,
se teve movimento, se foi movimento de um lado do corpo ou movimento dos 2 lados do corpo. E Leandro, uma coisa que eu acho que é legal falar, é o que fazer na hora da crise, que a gente fica muito em Perfeito. dúvida, né. E na hora é importante a gente virar a pessoa de lado, para não ter risco dela broncoaspirar nem nada, De lado, né, perfeito. de lado, tentar, segurar a cabeça para evitar que bata em algum objeto, né, afastar objetos potencialmente que na movimentação o paciente possa se machucar, e pedir ajuda, é importante também. E uma orientação que é legal é evitar colocar qualquer objeto. O pessoal, tinha o costume de colocar colher, garfo na boca para evitar que o paciente, engula a língua, que era uma crença que se tinha, né. E não, isso não acontece, o máximo que vai acontecer é uma mordedura na língua e, para evitar mais acidentes, o indicado é evitar colocar objetos na boca. Tá. Só realmente virar de lado, nem colocar a mão nem nada, porque a força que o paciente pode travar a mandíbula pode, causar lesões. Então, evitar colocar qualquer objeto na Então, boca. deixar a pessoa de lado e, claro, tomar um cuidado com a cabeça para a cabeça não bater em nada que esteja ali por perto. Isso, se E puder até chama o amparar socorro. e chama o socorro. Se puder amparar com um travesseiro, alguma coisa, se tiver próximo, para evitar que a pessoa bata a cabeça e afastar objetos que potencialmente, machuquem. Tem cura, doutora Cláudia? Não tem cura, a epilepsia não tem cura, mas tem tratamento, e a gente pode controlar as crises e o paciente até ficar sem medicação. Mas é importante o acompanhamento regular, quanto menos crises o paciente tem, menor a chance dele ter alguma sequela também em relação às crises, tá. Então é Perfeito. Então, bem você consegue importante controlar e monitorar as crises, né? isso, e isso evita sequelas neurológicas. Tá. Doutora, tem um perfil de, até a pergunta da redação, se tem alguma pessoa com algum quadro clínico que esteja mais predisposto a ser vítima aí ou ter epilepsia? As pessoas com lesões neurológicas, então as pessoas que já sofreram algum traumatismo craniano ou que tiveram AVE, né, o AVC, têm maior chance, e as alterações metabólicas, então a pessoa que tem o diabetes tem maior chance de ter risco se o diabetes estiver descontrolado. Entendi. Tem questão de homem, mulher, questão de idade? Não, pode atingir todo mundo e tem tipos de crises e é isso que vai definir a causa. Tem algumas causas que são em crianças, tá, até relacionada com alguma alteração durante o parto, pode ficar com alguma sequela, alguma cicatriz neurológica e isso predispor a ter crises epilépticas. Então também é importante para os pais estarem atentos ao comportamento da criança. Se Tá. tem alguma ausência, algum momento que fica fora do ar, atentar a isso e investigar. Tá. Quem tem epilepsia, tem algo que possa ser feito para evitar as crises, além do medicamento? Sim, todas as higienes do sono para, o paciente dormir bem, evitar o uso de bebida alcoólica, evitar ficar longos períodos sem se alimentar, distribuir uma alimentação saudável, tudo isso ajuda a controlar melhor a doença. Tá. Outra pergunta importante da redação é sobre os tipos de crise, doutora. Tem graus de crise para quem sofre de epilepsia? Tem motivos diferentes, né, tem quadros que são genéticos, tem quadros que são, secundários a essas lesões cerebrais, então depende da história de cada paciente. Tem paciente que tem o risco de ter crise, porque ficou com essa cicatriz neurológica, e já tem pacientes que têm componentes genéticos, então tem que ser avaliados caso a caso. Pode acontecer em pacientes idosos, por causa de atrofia cerebral. E pode também acontecer pelo uso de substâncias, substâncias tóxicas, drogas, até o uso de alguns medicamentos pode predispor a uma crise epiléptica.
Nesse caso, professora, doutora Cláudia, a senhora citou a higiene do sono, mas o que consiste exatamente a higiene do sono para quem tem epilepsia? Quais são os caminhos passo a passo? Então, o tratamento regular com a medicação, então, os horários corretos é o mais importante para quem tem epilepsia. A causa de crises epilépticas em paciente com epilepsia, a principal, é a má adesão ao tratamento. Então, pular o horário de tomar o medicamento e essas alterações do sono é o horário regular para dormir, acordar no horário regular também, evitar acordar várias vezes durante a noite, evitar pular, ficar noite sem dormir ou sair do horário Quantas habitual. horas de sono, doutora? 8 horas em média, mas depende de cada paciente. Tem pacientes que naturalmente dormem um pouco menos e aí tem que ser avaliado, Mas é mas importante dormir e acordar sempre relativamente ali no mesmo horário. isso. Tá. Outra pergunta da redação, pode pôr na tela, por favor, alguns mitos aqui, é importante. Doutora, fala em algumas luzes que podem desencadear a crise. É verdade? Em pacientes que têm predisposição à epilepsia, alguns tipos de crise podem aumentar as chances de crise com a fotoestimulação, então com o estímulo de luz. Mas é nesse perfil específico, né, que é geralmente Tá. mais relacionado às Isso, crianças isso vale para a tela também de celular e de televisão. também. Tá? Então, nesses casos, para quem tem esses tipos, a orientação é usar o mínimo possível celular, televisão e etc. Tem os horários determinados. Isso, e evitar esses tipos de estímulos. Perfeito. Doutora Cláudia, a gente, claro, a gente está saindo de uma pandemia, né? E tudo a gente usa como comparação, como referência à pandemia. Esses 2 anos de Covid-19 tiveram algum impacto em relação à epilepsia? Aumentou o número de casos, diminuiu, fez as pessoas demorarem mais para diagnosticar? Dá para a gente aqui resumir o impacto? Sim, a gente teve um impacto principalmente nos pacientes que já tinham epilepsia, que tiveram dificuldade de procurar seguir com o neurologista ou com o médico que já fazia o acompanhamento e de manter o uso regular das medicações, porque muitas das medicações que a gente usa para epilepsia são medicamentos controlados e aí precisam da prescrição de tempos em tempos para o uso regular. Então, a gente teve dificuldade desses pacientes de seguirem aí com os serviços e também dificuldades de fazer o diagnóstico em alguns pacientes que tiveram a primeira crise epiléptica, entender o motivo, tanto por dificuldade de acesso aos hospitais, né, que por causa Entendi. da pandemia ficando mais limitado, as pessoas também ficaram com muito receio de procurar esses serviços, como também ambulatórios que fecharam, né, ambulatórios vinculados aí Entendi. ao Sistema Único de Saúde, que fecharam o atendimento ou diminuíram a capacidade, e isso impactou bastante no segmento desses Tem número de pacientes. casos, doutora, no estado ou no Brasil? Tem o número de pessoas com epilepsia? 2 a 3% da população tem o diagnóstico de epilepsia. 2 a 3% da população. E esse Isso. número vem aumentando, doutora? A gente faz mais diagnóstico, né, Tá. então vem aumentando, porque a gente acompanha mais esses quadros. O Ademar Amaral tem uma pergunta importante também, aliás, estava aqui para fazê-la nesse sentido, doutora. Pessoas que têm epilepsia podem dirigir, por exemplo, doutora? Precisa de uma avaliação e aí a gente faz um relatório dizendo quais os parâmetros, há quanto tempo que a pessoa tem crise, se está fazendo uso regular da medicação, se está acompanhando com o médico, e aí a partir dessa avaliação é que é decidido. A princípio, sem acompanhamento regular, não pode dirigir. Tá. Doutora, tem outros mitos aí, até pela sua experiência, que no dia a dia se fala muito e não é verdade, ou deixa de falar e é verdade? Tem outros mitos que a gente também possa aqui trazer para esclarecer, doutora? O principal, Leandro, é que não é contagioso, tá? Então a gente não tem que evitar o contato nem durante o momento da crise, nem
evitar aí o contato com as pessoas que têm epilepsia. Isso é um mito de muito tempo atrás, né? E o outro é que quando a gente tem quadros na família, as pessoas têm muita preocupação de ter também. E mostrou nos estudos, eles mostraram que é uma porcentagem bem parecida de pessoas que têm quadros familiares e de pessoas que não têm. Então não tem essa Não é hereditário. Não é hereditário, não tem essa preocupação. É uma parte bem menor dos quadros que tem relação genética. Perfeito. Outra pergunta importante da redação, em que pese a senhora ter dito não ser hereditário, mulheres que têm epilepsia engravidam, tem algum cuidado especial? Pode afetar o bebê, doutora Cláudia? Há um ponto bem importante a ser discutido. É importante, antes da intenção de gestar, avisar o médico dessa intenção, porque a gente pode mudar algumas medicações. Tem algumas medicações que a gente considera teratogênicas, então aumenta o risco de aborto. Então é importante a gente avaliar e ajustar antes da gestação. De qualquer forma, se não a gestação aconteceu de uma forma não planejada, imediatamente quando a mulher sabe estar gestante, tem que procurar o serviço para ver a necessidade de um ajuste da medicação. Perfeito. Doutora Cláudia Cristina Ferreira Ramos, neurologista, docente do curso de medicina da USCS, trazendo esclarecimentos e informação de utilidade pública importante a respeito da epilepsia. O que é, como tratar, causas. Para você que acompanha de forma rotativa, o link vai permanecer nas redes sociais. Assim que acabar a entrevista, F5 no computador, atualiza no celular para ver ou rever a íntegra da entrevista. Doutora Cláudia, da nossa parte, obrigado pela gentileza, pelos esclarecimentos. À vontade para suas considerações finais, inclusive, se tiver algum tema que a gente não tenha abordado, por favor, doutora. Eu que agradeço o convite. O mais importante é isso, a gente entender como agir no momento da crise, né, para as medidas de segurança do paciente, então colocar de lado, evitar que ele se machuque aí durante o momento e procurar assistência assim que possível para a gente investigar o motivo e tratar, né? Tem alguns motivos que são tratáveis, então o controle do diabetes, alguma infecção que a gente pode tratar, que pode levar à crise, e tem as pessoas que têm de fato epilepsia que vão precisar de medicamentos controlados para evitar que tenham as crises, e aí também essas pessoas precisam de um acompanhamento contínuo. Doutora Cláudia, obrigado, até a próxima, e obrigado a você que nos acompanha. Valeu, obrigado, doutora Cláudia. Obrigado, Amanda Sakamoto na produção. Obrigado a você do outro lado da telinha e da telona. Lembramos que hoje teremos RDTV às 2 horas da tarde, 14 horas. Depois, 17 horas, 5 horas da tarde, falando sobre essa polêmica que envolve o PSDB do ponto de vista jurídico, né? O que vale mais? É a convenção? É a prévia? O que vale mais? Traremos 2 advogados especialistas em direito eleitoral e ainda falando sobre isso, 18h30 no RDTV, 6h30, vamos analisar todo esse desgaste que envolve a imagem do ex-governador João Dória, trazendo especialistas aqui em marketing, na questão de cientista político, para falar sobre esse assunto, tá? Então anote aí, RDTV, 2 horas da tarde, 5 horas e 6h30, tá bom? Obrigado, bom dia, até a próxima.